Entre 1936 e 1945, o Terceiro Reich impulsionou um sistema de fortificações subterrâneas sem precedentes. Desde as costas atlânticas até as montanhas da Silésia, a Alemanha escavou bunkers capazes de resistir a ataques aéreos, proteger centros de comando e abrigar indústrias completas sob a terra. Esta estratégia transformou o subsolo europeu em uma frente paralela, invisível mas decisiva. Ao terminar a guerra, parte dessa infraestrutura foi destruída ou desmantelada. Outra ficou fora dos registros oficiais. Durante décadas, ninguém voltou a entrar. Foi só no começo do século XXI quando começaram a reaparecer restos desse mundo oculto, conservado sob a terra com uma precisão que surpreendeu até mesmo os investigadores. Que papel ia cumprir este sistema se o Reich sobrevivia? Por que muitas de suas estruturas nunca se documentaram por completo? E o que revelam hoje os lugares que voltaram a sair à luz? O Império Subterrâneo do Reich. Por que Hitler construiu bunkers ocultos? Sob 3 metros de areia dinamarquesa, o tempo tinha se detido desde 1945. Quando as tempestades do inverno de 2008 açoitaram a costa de Hovig, as ondas arrastaram séculos de sedimento acumulado, revelando o que a natureza tinha ocultado durante mais de 6 décadas. Tommy Cassou, um eletricista convertido em aficionado à história, foi um dos primeiros em descer pelas escadas de concreto em direção ao que descreveu como o coração de uma pirâmide com múmias ao redor. O que emergiu dessas dunas erosionadas não era um achado isolado, senão uma janela para o projeto de engenharia subterrâneo mais ambicioso da história moderna. Entre 1936 e 1945, o Terceiro Reich desenvolveu uma rede de bunkers subterrâneos cuja escala e sofisticação técnica não tinham precedentes na Europa. Estas estruturas, longe de ser simples refúgios, representavam um sistema completo de comando, defesa, produção e resistência ante a ofensiva aliada. A obsessão nazista pelas infraestruturas subterrâneas começou com a política de rearmamento iniciada em 1935. Sob a supervisão de Fritz Todt e a Organisation Todt, se planejaram as primeiras estruturas militares defensivas permanentes. A linha Siegfried no oeste e as defesas na fronteira oriental marcaram apenas o início de uma transformação radical na estratégia defensiva alemã. O ponto de inflexão chegou após a invasão da França em 1940. Hitler já não queria simplesmente defender territórios. Buscava criar um sistema de bunkers que garantisse a sobrevivência do aparato militar alemão em caso de guerra total. Em 1942, após a morte de Todt em um acidente aéreo, Albert Speer assumiu a direção do Ministério de Armamento e Munições. Com o incremento exponencial dos bombardeios aliados sobre cidades industriais alemãs, Speer ordenou a descentralização radical da produção armamentística. A solução foi revolucionária, trasladar fábricas completas ao subsolo. Assim nasceu o conceito de fábricas sob a terra, estruturas ciclópicas, camufladas, impermeáveis, enterradas em montanhas, túneis ou colinas, capazes de resistir até mesmo impactos diretos de bombas de alta tonelagem. O Reich tinha decidido apostar por uma guerra subterrânea que mudaria para sempre o conceito de fortificação militar. A liderança técnica do programa subterrâneo nazista recaía sobre uma hierarquia claramente definida. Adolf Hitler atuava como o impulsor último de todo o programa arquitetônico e militar do Reich. Sua visão estratégica era obsessiva, com a ideia de um Reich milenar capaz de resistir qualquer ofensiva. Em suas diretivas pessoais, exigia que os bunkers pudessem operar isolados, sem contato com o mundo exterior, durante semanas ou meses inteiros. Fritz Todt, como engenheiro-chefe do regime, desenhou a estrutura centralizada da Organisation Todt, a entidade construtora mais poderosa do Reich. Sob sua direção, se padronizaram os planos dos primeiros bunkers do Oeste e se definiram protocolos técnicos para a construção em terrenos difíceis. Seus manuais técnicos estabeleciam especificações rigorosas segundo o nível de ameaça da área e a função estratégica de cada instalação. Albert Speer herdou e expandiu esta visão com pragmatismo industrial. Sua contribuição mais significativa foi o traslado massivo de indústrias críticas sob a terra. Suas instruções técnicas indicavam que cada fábrica subterrânea devia ser autônoma, eletrificada,
protegida de ataques aéreos e conectada por ferrovia com o resto do Reich. As ordens técnicas estavam codificadas em diretrizes escritas, enviadas desde o Ministério do Armamento aos engenheiros de campo da Organisation Todd. A seleção de localizações para estes bunkers subterrâneos seguia critérios técnicos rigorosos desenvolvidos por equipes multidisciplinares. Geólogos especializados, engenheiros militares e oficiais da OT analisavam 3 fatores críticos que determinariam o sucesso ou o fracasso de cada instalação. A estabilidade geológica constituía o fundamento técnico essencial. As regiões com subsolos calcários ou de granito compacto eram as mais cobiçadas por sua resistência natural à escavação e sua capacidade de suporte estrutural. O maciço do Harz foi selecionado para o complexo Mittelbau-Dora por sua solidez natural, ideal para escavar galerias de alta resistência sem risco de colapso. Na Áustria, o túnel de Bergkristall se escavou em rocha dura para evitar filtrações e garantir estabilidade estrutural durante décadas. A camuflagem natural constituía o segundo pilar estratégico. As zonas boscosas, montanhosas ou com abundante vegetação ofereciam vantagens imediatas frente à detecção aérea aliada. Na Polônia, a localização do quartel-general de Hitler, a Wolfschanze, se escolheu precisamente por seu isolamento geográfico e cobertura florestal natural. Estas áreas reduziam significativamente a visibilidade desde o ar e complicavam as operações de bombardeio de precisão. A acessibilidade ferroviária representava o terceiro pilar logístico fundamental. Todo o complexo subterrâneo devia estar conectado diretamente a uma rede ferroviária existente ou planejada. As entradas eram desenhadas para permitir o acesso direto de trens de suprimentos, como em La Coupole ou no complexo de Eperlec. Isto garantia o transporte eficiente de materiais de construção, maquinaria pesada e, posteriormente, armamento e pessoal técnico especializado. A tipologia de bunkers do Terceiro Reich se desenvolveu em 4 categorias principais, cada uma com uma função militar ou industrial especificamente definida. Os bunkers de comando serviam como centros neurálgicos da alta liderança nazista. O mais emblemático foi o Führerbunker berlinense, construído em fases entre 1936 e 1944, composto por 2 níveis diferenciados e protegido por muros de 4 metros de espessura. Incluía escritórios executivos, salas de reuniões estratégicas, dormitórios blindados, sistema autônomo de água e eletricidade. Os bunkers de armamento se especializavam na montagem, armazenamento e lançamento de armas estratégicas. O Blockhaus de Perlec, na França, estava desenhado especificamente para lançar foguetes V-2 para Londres. Sua cobertura de 5 metros de concreto armado e a integração completa com linhas férreas o convertiam em um silo de mísseis praticamente impenetrável. La Coupole e o Sirakur Quintium Bunker representavam variações técnicas do mesmo conceito operativo. Os bunkers de defesa costeira formavam parte integral do sistema de fortificações da Muralha Atlântica. O Battery Todd, perto de Calais, estava armado com canhões navais Krupp de 380 mm em casamatas reforçadas, capazes de disparar até 56 km, cobrindo efetivamente o Canal da Mancha. Cada bunker de defesa incluía depósitos especializados de munição, sistemas antiaéreos integrados, radares de detecção e observatórios artilhados. Desde 1943, a prioridade estratégica se centrou nas fábricas subterrâneas. O traslado das indústrias-chave a entornos subterrâneos se converteu em uma necessidade existencial para o Reich. O B8 Bergkristall, na Áustria, e Weingut I na Baviera são exemplos paradigmáticos. Estas fábricas ocupavam até 50 mil metros quadrados, construídas em galerias com arcos de concreto reforçado, capazes de abrigar linhas completas de produção de aviões ou foguetes. A arquitetura subterrânea nazista alcançou níveis de sofisticação técnica excepcionais para a época. As estruturas se construíam seguindo manuais técnicos padronizados e diretrizes específicas, segundo o nível de ameaça da área e a função operativa assinalada. Os muros variavam em espessura desde 0,5 até 5 metros, dependendo do tipo de ameaça esperada e a criticidade da instalação.
Nas fábricas e bunkers de comando mais importantes, o concreto era reforçado com aço estrutural, malhas de ancoragem superpostas e camadas múltiplas de proteção. No Führerbunker berlinense, a cobertura alcançava 3 metros de espessura, protegido por uma camada adicional de cascalho e terra para amortecer explosões de grande magnitude. Os sistemas de ventilação representavam uma inovação técnica crítica. Incluíam tomadas de ar externas protegidas com filtros especializados, extratores elétricos de alta capacidade, ventiladores manuais de emergência e condutos de circulação vertical distribuídos estrategicamente. Alguns bunkers contavam com sistemas de sobrepressão interna para evitar a entrada de gases tóxicos ou contaminantes em caso de ataques químicos. O desenho interno variava segundo sua função operativa específica. Salas de mapas com sistemas de atualização, depósitos de munição com controles de temperatura, estações elétricas com geradores redundantes, geradores diesel de grande capacidade, quartos de comunicação com equipos cifrados, postos de comando com sistemas de coordenação, dormitórios coletivos, cozinhas industriais, sanitários com sistemas de tratamento e até mesmo clínicas médicas completamente equipadas. Para evitar sua detecção desde o ar, muitos bunkers estavam cobertos com vegetação cultivada, terra compactada e estruturas falsas. Se utilizavam lonas miméticas especializadas, pintura anti-reflexo, tetos vegetais que imitavam a cobertura natural e rotas falsas de acesso que confundiam a observação aérea. Alguns, como os da Wolfschanze, estavam desenhados para parecer simples construções rurais ou armazéns agrícolas. Este sistema subterrâneo constituiu uma rede militar estratégica construída com a precisão técnica do aparato logístico nazista mais avançado, desenhado para garantir a sobrevivência do Terceiro Reich sob fogo inimigo, disfarçado à plena vista e profundamente enterrado na paisagem europeia. Enterrados vivos, o trabalho forçado atrás do concreto. Atrás de cada estrutura ciclópica que emergia do subsolo europeu se ocultava uma maquinaria humana de proporções devastadoras. Entre 1943 e 1945, a construção subterrânea do Terceiro Reich se sustentou sobre os ombros de centenas de milhares de trabalhadores escravizados, organizados em um sistema administrativo implacável que convertia a sobrevivência humana em uma variável econômica mensurável. O aparato nazista tinha desenvolvido uma rede de suprimento humano controlada pelas SS, a Organisation Todt, e o Ministério de Armamento dirigido por Albert Speer. Os trabalhadores eram categorizados segundo origem étnica, status legal ou classificação racial. Cada grupo tinha atribuições específicas dentro dos projetos subterrâneos, desde escavação manual até instalação de sistemas elétricos especializados. Os prisioneiros de guerra soviéticos constituíam o segmento mais numeroso desta força laboral. Após a Operação Barbarossa, dezenas de milhares de soldados soviéticos capturados foram trasladados desde campos como Stalag 3-C diretamente a trabalhos subterrâneos. Os registros da Wehrmacht documentam que mais de 3 milhões de prisioneiros soviéticos passaram por campos nazistas. Pelo menos 1/3 pereceu no primeiro ano de captura, e dezenas de milhares trabalharam em obras subterrâneas até o colapso físico total. Os deportados políticos e resistentes formavam outro segmento significativo de trabalhadores especializados. Cidadãos franceses, belgas, tchecos e poloneses presos por atividades antigovernamentais eram classificados como reclusos de segurança e enviados a campos como Natzweiler-Struthof, Flossenburg ou Mauthausen. Muitos eram trasladados desde campos a fábricas subterrâneas em vagões de carga selados, sem ventilação nem alimento durante viagens que podiam durar 48 a 72 horas contínuas. Os judeus deportados representavam a categoria mais vulnerável do sistema. Após a intensificação da solução final, milhares foram selecionados em campos como Auschwitz-Birkenau para serem enviados a trabalhos forçados em instalações subterrâneas. Eram considerados úteis até o colapso, e suas condições laborais eram sistematicamente piores que as do resto de trabalhadores, com rações alimentares reduzidas e castigos mais severos. Os trabalhadores do leste, conhecidos oficialmente como Ostarbeiter,
Incluíam civis ucranianos, bielorrussos, poloneses e bálticos deportados massivamente desde suas aldeias para trabalhar em zonas industriais. Embora inicialmente classificados como trabalhadores civis, frequentemente suas condições se assemelhavam às dos campos de concentração, especialmente quando eram atribuídos a projetos subterrâneos de máxima prioridade estratégica. Os prisioneiros de campos de concentração constituíram o núcleo operativo do trabalho escravo em complexos como Mittelbau, Dora, Gusen e Weingut-Bemedras. Eram geridos diretamente pelas SS, e sua expectativa de vida como mão de obra raramente superava os 3 meses nas condições de trabalho subterrâneo mais extremas. A organização laboral seguia uma hierarquia estrita desenhada para maximizar a eficiência produtiva. Os supervisores nazistas eram assistidos por capos, prisioneiros com autoridade delegada, que organizavam grupos de 20 a 100 homens chamados comandos. Estes grupos trabalhavam por objetivos específicos: escavação manual, transporte de materiais pesados, cimentação com concreto, instalação elétrica especializada, montagem de maquinaria industrial. O sistema de capos criava uma estrutura de controle interno que maximizava a eficiência, enquanto minimizava a supervisão direta alemã. Mittelbau Dora, inaugurado em 1943, se converteu no centro de trabalho forçado mais representativo do sistema subterrâneo nazista. Construído dentro do Monte Konstein, no norte da Turíngia, seu objetivo era produzir foguetes Vol-2 em uma planta secreta chamada Mittelwerk. Em seu ponto máximo operativo, mais de 60 mil prisioneiros passaram pelo campo. As condições iniciais eram tão brutais que durante os primeiros 6 meses não existiam alojamentos. Os prisioneiros dormiam diretamente nos túneis, expostos ao pó de rocha, gases de escavação e temperaturas extremas que flutuavam segundo a estação. Os documentos das SS e da inspeção de campos revelam uma mortalidade de entre 200 e 300 internos diários durante os primeiros meses de funcionamento. As mortes eram oficialmente atribuídas a colapsos físicos, desabamentos acidentais, acidentes com explosivos e asfixia por gases, embora os registros médicos internos mostrem que a malnutrição e o esgotamento extremo eram as causas predominantes de falecimento. Gusen, Pinneberg II e Treiro, subcampos administrativos de Mauthausen, estavam diretamente vinculados à construção do complexo Bergkristall em St. Jorgen an der Gusen. Este complexo subterrâneo estava destinado à produção do avião a jato Messerschmitt Mi-262. Bergkristall se escavou sob uma colina rochosa e foi uma das maiores obras subterrâneas do Reich. Mais de 50 mil metros quadrados distribuídos em vários níveis, acessíveis por túneis ferroviários que permitiam o transporte direto de componentes. Os registros internos mostram que aproximadamente 8.500 trabalhadores forçados foram utilizados em sua construção. As mortes se produziam por colapso físico devido ao esforço extremo, trabalho sem ventilação adequada, desabamentos de túneis e doenças pulmonares causadas pela inalação de pó de rocha. O pó da pedra calcária e a ausência total de proteção respiratória provocavam pneumonia e asfixia progressiva. Os trabalhadores especializados, como físicos, químicos e engenheiros, eram selecionados especificamente por seu conhecimento técnico, mas enfrentavam as mesmas condições letais que o resto. Weingut-Bemedras, o projeto para uma gigantesca fábrica de motores aeronáuticos sob estrutura de arcos de concreto de 32 metros de altura, exemplifica a brutalidade sistemática do sistema. Os trabalhadores forçados deviam escavar túneis, verter concreto, transportar ferro estrutural e montar as estruturas sem ferramentas elétricas modernas ou equipos de segurança. O Tribunal de Guerra de Dachau documentou em 1947 a morte de mais de 3 mil prisioneiros por esgotamento e maltrato, só na fase inicial de construção. As jornadas laborais se estendiam entre 12 e 14 horas contínuas, frequentemente sem pausas para descanso ou alimentação. Em Dora, o sistema operava em turnos duplos. Enquanto um grupo dormia 4 horas, o outro trabalhava, e depois se intercambiavam posições sem transição. Não se permitia conversação durante o trabalho.
As ordens eram transmitidas pelos capos mediante gritos, e a interrupção do ritmo de trabalho podia significar uma surra ou o isolamento em celas subterrâneas sem ventilação. As rações diárias eram calculadamente insuficientes para sustentar o esforço físico requerido. Em Bergkristall, se documenta que os prisioneiros recebiam sopa aguada e 300 a 400 gramas de pão por dia. A perda de peso era dramática. Em um mês, um adulto são podia perder até 15 quilogramas. A malnutrição avançada convertia os trabalhadores em muçulmanos, o termo que os prisioneiros utilizavam para descrever aqueles que tinham perdido toda a esperança e capacidade de resistência física. O castigo mais habitual era o poste, amarrar o prisioneiro pelos punhos com as mãos para trás, suspenso por horas até a deslocação de ombros. Também se aplicavam chicotadas medidas, redução de rações alimentares e execuções sumárias frente ao resto do grupo como medida dissuasiva. As SS documentavam estes castigos como medidas disciplinares necessárias para manter a produtividade laboral requerida. O pó de pedra e a umidade constante geravam doenças respiratórias crônicas. Em Dora se detectaram dezenas de casos de silicose avançada entre trabalhadores que sobreviveram mais de 6 meses. As epidemias de tifo e disenteria eram frequentes e deliberadamente ignoradas pela administração médica do campo. Os 30% das mortes em Mauthausen entre 1940 e 13.944 se atribuem oficialmente a doenças gastrointestinais causadas por água contaminada e comida em decomposição. As SES levavam um registro meticuloso de cada trabalhador, número de identificação pessoal, nacionalidade, produtividade laboral, castigos aplicados e data de falecimento. A WWVHA classificava os prisioneiros segundo sua capacidade para trabalhos duros e os derivava a projetos específicos segundo as necessidades de produção imediata. Existem ordens assinadas por Oswald Pohl estabelecendo cotas de produção, objetivos diários e penalidades por atrasos, implicando diretamente as empresas privadas que contratavam os serviços da Organisation Todt. O transporte de mão de obra entre campos e obras se realizava em trens de carga adaptados. Prisioneiros selecionados em Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg ou Sachsenhausen eram transportados em vagões selados, sem ventilação nem comida. As viagens podiam durar até 72 horas. Ao chegar, os corpos sem vida eram descarregados junto aos vivos. O estoque humano se repunha constantemente mediante transferências regulares programadas desde diversos campos. Nas semanas finais do Reich, muitas destas transferências terminaram nas marchas da morte. Evacuações forçadas para o oeste, sob temperaturas gélidas e sem alimentos. Em abril de 1945, em Gusen II, mais de 5.000 prisioneiros foram forçados a evacuar para Mauthausen. Menos de 20% chegou com vida. O resto morreu no caminho, fuzilado por tentar escapar ou abandonado por colapso físico total. Câmaras do castigo, as armas secretas do Reich. Enquanto os trabalhadores forçados escavavam túneis nas profundidades da Europa, seus esforços convergiam para um objetivo terrível: a construção de plataformas subterrâneas para as armas de vingança do Terceiro Reich. À medida que a guerra se intensificava e Hitler começava a sofrer reveses militares decisivos, ordenou o desdobramento de um programa de armamento concebido para causar uma represália massiva contra os civis aliados. As Vergeltungswaffen não eram simples artefatos ofensivos, senão componentes de um complexo entramado industrial e logístico profundamente vinculado à engenharia subterrânea do regime nazista. Seu desenvolvimento, armazenamento e possível desdobramento requereu a construção de bunkers colossais na França, Bélgica e Alemanha, cujas características técnicas revelam um esforço monumental em termos de desenho militar, proteção estrutural e capacidade operativa. O programa de armas V foi oficialmente lançado em 1942, quando o Alto Comando Alemão autorizou o desenvolvimento de 3 sistemas de represália diferenciados por seu alcance e método de lançamento. O V-1, conhecido tecnicamente como Fieseler Fi-103, era um míssil de cruzeiro impulsionado por pulsojet, com um alcance máximo de 250 km. Transportava uma carga explosiva de 850 kg e era lançado desde rampas metálicas montadas sobre estruturas reforçadas de concreto.
O V-2, denominado tecnicamente A-4, representava o primeiro míssil balístico operativo do mundo. Media 14 metros de altura, pesava 12,5 toneladas e alcançava velocidades superiores a 5.700 km por hora. Sua trajetória parabólica alcançava uma altitude máxima de 80 a 90 km antes de impactar seu objetivo com uma carga explosiva de 1 tonelada. A complexidade técnica do V-2 requeria armazenamento de oxigênio líquido criogênico e sistemas especializados de manipulação vertical. O V-3, conhecido como London Gun, constituía o projeto mais ambicioso, um canhão de longa distância composto por múltiplas câmaras de detonação sucessivas. Seu objetivo era disparar projéteis desde o norte da França até Londres com precisão balística mediante a acumulação de impulsos explosivos secundários. O sistema requeria túneis inclinados de centenas de metros escavados em colinas calcárias. La Coupole, construída em uma antiga pedreira de giz perto de Saint-Omer, se planejou como a base principal de lançamento do V-2 na região de Pas-de-Calais. Seu elemento mais distintivo é uma cúpula de concreto armado de 5,5 metros de espessura e 71 metros de diâmetro, sob a qual se dispuseram túneis ferroviários, depósitos especializados e oficinas de montagem. As galerias interiores contavam com sistemas de transferência ferroviária interna, espaços para montagem de mísseis e armazenamento de combustível criogênico. Se previa a montagem de foguetes em vertical em zonas internas denominadas Gustave e Gretchen, desenhadas para conter trilhos de suporte e sistemas de elevação de precisão milimétrica. A estrutura incluía uma estação ferroviária blindada, capaz de receber trens desde a Alemanha carregados com componentes de mísseis. O desenho permitia operações contínuas protegidas de bombardeios aéreos intensivos. O bunker de Siracourt, também conhecido como o Site número 157, foi projetado como um silo de lançamento para V-1, com capacidade de preparar e lançar até 36 mísseis por dia. Sua cobertura principal foi construída utilizando o sistema divertido por avanço, onde o teto se erigia primeiro e depois a construção prosseguia por baixo. Esta técnica, conhecida como Verbunkerung, permitia proteger a obra de bombardeios durante sua execução. O desenho era completamente simétrico e abrigava depósitos de combustíveis, áreas de montagem e rampas de saída orientadas para a Inglaterra. As instalações incluíam oficinas de manutenção especializadas, armazéns de peças de reposição, sistemas de combustível e áreas de preparação final de mísseis. A estrutura estava desenhada para operações industriais de lançamento massivo. O Blockhaus de Perlec, localizado perto de Saint-Omer, foi a primeira instalação de grande escala para foguetes, V-2. Planejado como uma planta de produção, armazenamento e lançamento, seus muros alcançam espessuras de até 7 metros de concreto armado. O complexo incluía uma estação ferroviária blindada interna, planta de produção de oxigênio líquido, salas de montagem vertical, rampas de transporte, câmaras acouraçadas e estruturas externas desenhadas para resistir impactos diretos de bombas de 5 toneladas. A fortaleza de Mimoieques representava a materialização do conceito V-3. Desenhada para abrigar a arma de represália mais ambiciosa, consistia em um sistema de 5 túneis de 600 metros de comprimento perfurados em uma colina calcária com uma inclinação precisa de 50 graus. Cada túnel serviria como canhão subterrâneo, apontando diretamente para Londres a 165 quilômetros de distância. O desenho requeria salas de recarga, túneis técnicos paralelos, poços de ventilação profundos e linhas ferroviárias para transporte de projéteis especializados. A cobertura, reforçada com concreto armado, alcançava até 5 metros de espessura. O plano original contemplava 25 canhões capazes de disparar 600 projéteis por hora para a capital britânica. As instalações V foram concebidas como fábricas militarizadas, integradas com sistemas técnicos avançados. No caso do V-2, o foguete devia ser transportado verticalmente desde a zona de montagem até a plataforma de lançamento mediante elevadores hidráulicos de precisão. As estruturas interiores contavam com sistemas de trilhos de aço ancorados ao concreto, com pontos de apoio desenhados para tolerar vibrações de até 20 toneladas por impacto.
A produção e armazenamento de oxigênio líquido era fundamental para o V2, já que seu motor utilizava álcool etílico e LOX como propelentes. As instalações incluíam tanques criogênicos enterrados com isolamento térmico de dupla câmara, câmaras de resfriamento e estações de distribuição blindadas. A temperatura de armazenamento devia manter-se a menos 183 graus Celsius mediante sistemas de refrigeração contínua. Tanto La Coupole como o Eperlec contavam com conexões ferroviárias internas protegidas por muros de 3 a 4 metros, o que permitia o ingresso de trens de carga diretamente dentro do bunker, sem expor os mísseis ao ar livre. Os vagões estavam adaptados para suportar foguetes em posição vertical e peças de reposição especializadas. Dentro dos bunkers existiam quartos de comando com equipamento telegráfico, estações de observação, painéis elétricos e salas de verificação balística. Estas dependências estavam isoladas do resto do complexo mediante muros com dupla blindagem e portas de aço maciço. Os sistemas de comunicação permitiam coordenação direta com o alto comando em Berlim. O desenvolvimento destas instalações foi dirigido por uma elite científico-militar. O general Walter Dornberger, chefe do programa A4, foi o principal articulador do uso de estruturas subterrâneas para o lançamento do V2. Sob seu comando, se definiram os requerimentos operativos dos bunkers, como a necessidade de armazenamento de oxigênio líquido, proteção antibomba e circulação ferroviária interna. Werner von Braun, engenheiro-chefe da base de Peenemünde, colaborou ativamente no desenho técnico das instalações. Sua experiência em balística e aerodinâmica influiu diretamente nos manuais de operação, onde se detalhavam as condições de temperatura, pressão e estabilidade estrutural requeridas para os mísseis. Os documentos técnicos incluíam especificações precisas de carga estrutural, diagramas de ventilação e ordens logísticas para as estações LOX. Apesar de 2 recursos colossais investidos, nenhuma destas instalações subterrâneas chegou a operar plenamente. Tanto La Coupole como o Blockhaus e Mimoiex foram bombardeadas sistematicamente pela RAF e a USAF entre 1943 e 1953-944, sob a denominada Operação Crossbow. Os serviços de inteligência aliados tinham identificado as localizações através de fotografia aérea de reconhecimento e reportes da resistência francesa. O Blockhaus de Perlec foi severamente danificado por uma bomba Tallboy de 5 toneladas em 27 de agosto de 1943. A planta de oxigênio líquido foi destruída e a cobertura parcialmente colapsada. As estruturas de lançamento ficaram inutilizadas e o complexo nunca chegou a lançar mísseis operativos. Os bombardeios contínuos impediram os reparos necessários. La Coupole foi abandonada antes de sua inauguração. Os sistemas interiores ficaram sem terminar e os acessos ferroviários resultaram inutilizados por bombardeios precisos. Os túneis permaneceram inundados e as instalações de oxigênio líquido nunca foram ativadas. A estrutura da cúpula sobreviveu, mas os sistemas operativos internos ficaram destruídos. Mimoiex foi parcialmente inundada e colapsada após os ataques massivos da RAF. Se impediu a instalação do sistema de disparo do V3, e os túneis inclinados ficaram bloqueados por escombros. O projeto foi oficialmente cancelado em julho de 1944, antes de completar as instalações de recarga. Ante a impossibilidade de utilizar estas estruturas fixas, os nazistas optaram por usar plataformas móveis de lançamento para o V2, conhecidas como Mailerwagen, operadas desde bosques, povoados abandonados ou campos improvisados. Esta alternativa evitava a dependência de bunkers estáticos, mas reduzia drasticamente a capacidade de armazenamento e logística operativa. Entre setembro de 1944 e março de 1945, se lançaram mais de 3.000 foguetes FD-2 desde plataformas móveis, causando mais de 5.000 mortes em Londres, Antuérpia e outras cidades aliadas. No entanto, os mísseis não conseguiram reverter a situação militar do Reich, nem deter a ofensiva aliada. As câmaras do castigo se converteram em monumentos abandonados de uma estratégia falhada, testemunho da ambição técnica nazista e da efetividade da resposta aliada coordenada. Túneis esquecidos, descobrimentos inesperados décadas depois.
Durante mais de meio século, numerosos bunkers, galerias subterrâneas e complexos enterrados do Terceiro Reich permaneceram ocultos sob terra, areia ou vegetação densa. Embora milhares foram demolidos ou selados depois de 1945, outros ficaram esquecidos, camuflados sob o crescimento natural ou simplesmente ignorados por autoridades locais. Desde os anos 2000, avanços tecnológicos revolucionários permitiram localizar estes sítios perdidos, revelando segredos que tinham permanecido enterrados durante gerações. Em maio de 2008, uma série de tempestades invernais extremamente fortes golpearam a costa oeste de Jutlândia, Dinamarca, na zona de Hovig, próxima ao Mar do Norte. Como consequência do deslocamento massivo de dunas e a erosão acelerada da linha costeira, ficaram expostos vários bunkers do Muro Atlântico, previamente cobertos por até 3 metros de areia acumulada durante décadas. Estes bunkers formavam parte de uma linha defensiva construída pela Wehrmacht entre 1942 e 1944. Sua função original era deter um possível desembarque aliado no litoral dinamarquês, embora a maioria nunca entrou em combate real. 2 crianças de 9 anos explorando as dunas depois da tempestade foram quem primeiro notaram estruturas de concreto emergindo da areia erosionada. Tommy Castle, eletricista local com paixão pela história militar, foi contatado pelas autoridades e se converteu em um dos primeiros em descer a estas cápsulas do tempo. Descreveu a experiência como entrar ao coração de uma pirâmide com múmias ao redor. Os bunkers se encontravam em um estado de conservação extraordinário, com camas metálicas, portas originais, sistemas elétricos e objetos pessoais, exatamente como foram abandonados em 1945. A equipe de arqueólogos do Museu de Ringkøbing-Skjern documentou rapidamente as estruturas utilizando drones para mapeamento tridimensional, combinados com estudos estratigráficos da areia circundante. As primeiras imagens revelaram bunkers completamente equipados, com uniformes pendurados, garrafas de schnapps pela metade, medicamentos contra gás mostarda, livros, chaves, martelos e até selos com a imagem de Hitler. Em uma segunda fase, se utilizou tecnologia LIDAR montada em drones para identificar outras estruturas parcialmente cobertas ao longo de 5 quilômetros de litoral. A análise revelou pelo menos 50 bunkers adicionais, dos quais 22 estavam completamente selados sob camadas de areia compactada. Jens Andersson, curador do museu Hans Tolom, especializado em fortificações nazistas, descreveu o achado como único na Europa, pelo nível de preservação de objetos cotidianos. Os bunkers se encontram em propriedade estatal sob a proteção da Lei Dinamarquesa de Patrimônio Cultural. No entanto, alguns se acham dentro de zonas protegidas por razões ambientais. Qualquer intervenção arqueológica requer autorização do Ministério de Meio Ambiente. Desde 2012, parte do complexo se converteu em atração turística guiada, mas outras áreas permanecem fechadas por risco de desabamento estrutural. O redescobrimento da bateria de Maze na França seguiu um padrão completamente diferente. Em 2004, o investigador britânico Gary Stern, colecionador de memorabilia militar, adquiriu um uniforme de veterano estadunidense em uma feira de antiguidades. Em um dos bolsos, achou um mapa alemão detalhado que indicava a localização de um complexo defensivo entre Grand Camp Maze e a costa normanda, marcado como Zona de Alta Resistência. Após cruzar a informação com fotografias aéreas de 1944 e mapas topográficos modernos, Stern localizou uma zona boscosa privada, onde as imagens satelitais mostravam padrões anômalos na vegetação. O terreno pertencia a uma fazenda local, cujos proprietários desconheciam completamente a existência de túneis ou bunkers enterrados. Após meses de negociações legais, Stern obteve permissões para escavar. O processo de escavação se iniciou em janeiro de 2006 e se prolongou por mais de 5 anos. O complexo descoberto resultou ser uma das baterias defensivas maiores da região da Normandia, a bateria de Maze, que tinha sido deliberadamente coberta com terra após sua captura em junho de 1944. As escavações revelaram 3 canhões de 155 milímetros, bunkers de munição, dormitórios, ninhos de metralhadoras
um hospital subterrâneo completamente equipado e um posto de comando, todos conectados por mais de 1,5 quilômetros de trincheiras reforçadas. Stern utilizou georradar, magnetometria terrestre e tecnologia LIDAR para identificar estruturas sob o manto vegetal que tinha crescido durante 60 anos. Um dos túneis principais foi localizado a 4,5 metros de profundidade, completamente intacto e ainda selado por uma porta de aço com sua fechadura original funcionando. O interior continha mapas de artilharia, instrumentos de pontaria, munição sem usar e equipamento médico em condições operativas. A bateria de Maze se registrou como sítio histórico de interesse nacional após anos de controvérsia com o Ministério de Defesa francês, que durante décadas tinha ignorado ou minimizado a importância do complexo. Em 2007, Stern abriu o lugar como museu ao ar livre, conservando a maioria do complexo em seu estado arqueológico original. Em 2015, se formalizou sua inclusão no Inventário Arqueológico Nacional francês. A Wolfschanze, na Polônia, experimentou uma nova fase de descobrimentos entre 2016 e 2023. Embora parcialmente destruída pelos próprios alemães em sua retirada, vastas seções do quartel-general de Hitler ficaram ocultas sob camadas de concreto colapsado, vegetação densa e acumulações naturais de terra e folhas. Equipes de arqueólogos do Museu de História da Polônia e da Universidade de Varsóvia levaram a cabo campanhas sistemáticas para mapear as áreas não documentadas do complexo. Se empregou tecnologia LIDAR aérea para penetrar a vegetação do bosque de Masúria. As imagens permitiram detectar anomalias lineares e retangulares que correspondiam com muros enterrados, alicerces ocultos e entradas seladas que não figuravam nos planos alemães recuperados após a guerra. Os arqueólogos utilizaram scanners de solo para localizar estruturas específicas e escavação manual seletiva em pontos estratégicos. Em 2021, uma das entradas descobertas conduzia a uma escada descendente que foi parcialmente limpa, revelando cabeamento elétrico original e uma porta blindada caída, mas intacta. Os túneis conectavam bunkers de oficiais SS com rotas de escape não documentadas. Em abril de 2024, durante uma escavação dirigida no setor leste do complexo, se encontraram restos humanos incompletos sepultados sob os escombros de um antigo posto médico colapsado. A análise forense realizada pelo Instituto Médico de Cracóvia determinou que os restos pertenciam a um homem de entre 35 e 45 anos, falecido entre 1943 e 1944 por trauma crânioencefálico. Junto aos restos se acharam insígnias SS e um porta-documentos de couro contendo documentos parcialmente legíveis. Os métodos modernos de descobrimento compartilham técnicas arqueológicas avançadas que revolucionaram a exploração subterrânea. O LIDAR permite detectar relevos e estruturas enterradas sob bosques ou dunas utilizando pulsos laser de alta precisão. A fotografia aérea comparativa analisa imagens históricas da RAF ou USAAF junto com imagens satelitais atuais para identificar mudanças de relevo, linhas artificiais ou sombras estruturais anômalas. O radar de penetração terrestre utiliza ondas eletromagnéticas para visualizar estruturas sob terra até 10 metros de profundidade, dependendo da composição do terreno. A magnetometria detecta alterações no campo magnético causadas por estruturas metálicas, concreto reforçado ou depósitos enterrados de grande volume. Os testemunhos de residentes locais foram fundamentais. Relatos de civis, pastores, camponeses ou ex-soldados que recordavam entradas ocultas, sons subterrâneos ou anomalias do terreno. Os obstáculos legais e políticos complicam significativamente estes descobrimentos. Grande parte dos terrenos onde se acham bunkers pertence a particulares ou foi urbanizada. As escavações requerem autorização legal complexa e frequentemente se geram conflitos pela titularidade dos objetos achados. Muitos sítios estão em áreas naturais protegidas por razões ambientais, limitando os períodos de intervenção arqueológica. A presença de munição ou explosivos sem detonar dificulta o acesso seguro. Requer intervenção de expertos em desativação e medidas de segurança que incrementam enormemente os custos de escavação.
Alguns governos minimizaram ou ignoraram a existência de certos sítios por razões políticas ou porque não figuram em catálogos oficiais de defesa. Nesses casos, o reconhecimento do sítio como patrimônio histórico requer anos de documentação técnica e pressão acadêmica. O acesso público a estes descobrimentos varia segundo a jurisdição local. Na Dinamarca, os bunkers de Hovig estão parcialmente abertos ao público com tours guiados, mas as áreas mais frágeis permanecem restritas. Na França, a bateria de Maisy opera como museu privado com acesso regulado. Na Polônia, as novas seções da Wolfschanze, descobertas entre 2019 e 2023, não estão abertas ao público até completar-se seu estudo estrutural e reforço de segurança. O Quartel do Lobo, o refúgio final de Hitler. Nos densos bosques de Masúria, onde os pinheiros centenários filtram a luz do sol em padrões cambiantes, se oculta um dos centros de comando mais importantes do Terceiro Reich. A Wolfschanze não foi simplesmente um bunker de guerra. Foi o coração operativo desde onde Hitler dirigiu a campanha do leste, o lugar onde sobreviveu ao atentado mais famoso da história moderna, e o cenário de alguns dos momentos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial. Construída entre 1940 e 1941 no bosque de Gierwosch, perto da cidade de Kettering, a localização não foi acidental. Os planejadores militares alemães selecionaram este sítio aplicando critérios estratégicos específicos: terreno boscoso que brindava ocultamento natural contra reconhecimento aéreo, acesso ferroviário direto desde Berlim sem escalas intermediárias, proximidade ao fronte oriental para comunicações táticas imediatas e isolamento suficiente para criar um perímetro de segurança autônomo de vários quilômetros. O complexo estava organizado em 3 zonas concêntricas de segurança denominadas Sperrkreise. O Sperrkreise constituía o núcleo central, exclusivo para Hitler e seu entorno imediato. Continha o Führerbunker pessoal, as dependências de Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Martin Bormann e Heinrich Himmler, além do bunker de conferências onde se reunia diariamente o Estado-Maior para revisar a situação do fronte. O Sperrkreis II abarcava a zona operativa ampliada. Aqui se encontravam os alojamentos dos oficiais do OKW, quartéis técnicos, estações de rádio de longo alcance, refeitório geral, central telefônica com conexões cifradas, escritório de meteorologia para planejamento de operações e o hospital militar equipado para cirurgias de emergência. Esta zona incluía também os geradores elétricos principais e as plantas de tratamento de água. O Sperrkreis III constituía a zona perimetral defensiva. Estava composta por posições de defesa antiaérea com canhões de 88 mm, barreiras extensas de minas antipessoal, bunkers de artilharia ligeira para defesa terrestre, postos de guarda com metralhadoras e o sistema ferroviário camuflado que conectava com a rede nacional sem revelar o destino final. A infraestrutura física era imponente, mais de 80 edifícios fortificados, incluindo 50 bunkers de concreto armado com tetos de até 8 metros de espessura. As edificações estavam camufladas com redes especializadas, pintura antirreflexo e tetos vegetais que imitavam o bosque circundante. A rede elétrica e de telecomunicações funcionava completamente subterrânea, invisível desde o ar. Os sistemas de ventilação incluíam filtrado forçado e proteção contra gás nervoso para os bunkers principais. Os reforços antissísmicos nos tetos estavam desenhados para resistir bombas de penetração de 2 toneladas. O complexo incluía, além disso, 2 aeródromos secundários nas cercanias e uma estação ferroviária interna que permitia viagens discretas entre Berlim e o quartel-general. Adolf Hitler chegou a Wolfschanze pela primeira vez em 24 de junho de 1941, 3 dias depois do início da Operação Barbarossa. Durante os seguintes 3 anos, passou mais de 800 dias no complexo, estabelecendo um padrão de permanência prolongada que o convertia em sua residência operativa principal. Desde esta base, dirigiu as operações mais críticas do fronte oriental. A coordenação do avanço alemão sobre Kiev, Minsk e Leningrado se planejou desde as salas de mapas da Wolfschanze. O planejamento da ofensiva sobre Stalingrado em 1942 se desenvolveu em reuniões diárias onde Hitler recebia informes diretos do fronte por parte do OKW.
As ordens estratégicas se transmitiam diretamente aos grupos de exércitos centro e norte, mediante sistemas de comunicação cifrada. A coordenação com a Luftwaffe para o desdobramento de caças noturnos e bombardeios táticos se realizava desde a central de comunicações do complexo. As reuniões com os chefes de SS Himmler e Heydrich sobre implementação da solução final e deportações no leste também tiveram lugar nestas instalações fortificadas. O complexo abrigou mais de 2.000 pessoas em seu ponto máximo operativo, incluindo secretárias especializadas, técnicos de rádio, cozinheiros, guardas SS, pessoal de manutenção, intérpretes, cartógrafos e especialistas em cifrado. A vida diária seguia rotinas militares estritas, com horários sincronizados para refeições, briefings e comunicações com outros quartéis generais. Em 20 de julho de 1944, a Wolfschanze se converteu em cenário da tentativa de assassinato mais famosa contra Hitler. O coronel Klaus von Stauffenberg, convencido de que Hitler devia ser eliminado para permitir uma rendição negociada do Reich, ingressou na sala de conferências com uma maleta-bomba. O atentado teve lugar na Lagerbaracke, a sala de conferências do Sperrkreis 1, às 12h42 da tarde. A sala de conferências era uma estrutura relativamente leve, com janelas abertas, o que reduziu significativamente o efeito da explosão. Stauffenberg tinha preparado 2 cargas de explosivo plástico britânico com temporizador, mas só conseguiu ativar uma devido a interrupções durante a preparação. A bomba detonou segundo o planejado, mas Hitler sobreviveu com queimaduras leves, feridas em um braço e uma comoção cerebral. 4 oficiais morreram no atentado, incluindo o general Günther Korten e o coronel Heinz Brandt. A repressão foi imediata e brutal. Nos dias seguintes, mais de 7.000 pessoas foram presas pela Gestapo, 4.980 interrogadas sob tortura e pelo menos 200 executadas publicamente. A investigação descobriu uma rede extensa de resistência militar, civil e religiosa de alto nível que estava planejando um golpe de Estado. O sistema de segurança da Wolfschanze foi reforçado drasticamente após o atentado. Se ampliaram os muros perimetrais, se instalaram armadilhas anti-explosivos em acessos, se blindaram saídas secundárias e se incrementou o pessoal de guarda. O bunker de conferências original foi demolido por segurança e reconstruído em uma versão mais blindada em setembro de 1944. Entre 2016 e 2022, arqueólogos do Museu de História Polonesa levaram a cabo campanhas de escavação e escaneamento lidar para mapear seções inexploradas do complexo. Os achados incluíram restos de um túnel subterrâneo bloqueado que conectava o bunker de Himmler com uma área de escape, a 6 metros de profundidade. Se encontraram fragmentos de cerâmica militar, componentes elétricos originais e dispositivos de cifrado parcialmente destruídos. Uma sala parcialmente enterrada continha documentos selados em cilindros metálicos que tinham resistido décadas de umidade. Em abril de 2024, durante uma escavação dirigida no setor leste, se encontraram restos humanos incompletos, sepultados sob os escombros de um posto médico colapsado. A análise forense determinou que pertenciam a um homem de entre 35 e 45 anos, falecido entre 1943 e 1944 por trauma crânioencefálico. Junto aos restos se acharam insígnias SS e um porta-documentos de couro contendo documentos com timbre do OKW. Os cilindros recuperados em 2022 continham ordens de desdobramento datadas em junho de 1944, listados de oficiais com códigos de identificação internos e croquis de reforçamentos realizados após o atentado de 20 de julho. O Führerbunker de Rastenburg se encontrava no extremo do Sperrkreis 1. Tinha muros de 4 metros de espessura, 3 níveis diferenciados, sala de comando com mapas atualizados diariamente, dormitório pessoal com mobiliário espartano e sala de mapas estratégicos para planejamento de longo prazo. O sistema incluía filtrado de ar com proteção contra gás nervoso e 2 saídas de emergência ocultas entre a vegetação do bosque. Os planos originais, recuperados do arquivo do Reichsbauamt, mostram a distribuição interna com dimensões precisas, incluindo escadas de evacuação, conexões elétricas redundantes e zonas blindadas para comunicações.
Fotografias tomadas pelo exército soviético em 1945 mostram o bunker parcialmente destruído, com muros de concreto derrubados e aço retorcido, produto da detonação sistemática realizada pelas SS antes da retirada para Berlim. Apesar das condições rudimentares, o Führerbunker continha mapas atualizados do fronte, sistemas de comunicação direta com outros quartéis generais, arquivos de inteligência militar e equipamento para conferências com o alto comando. As condições de vida eram espartanas, umidade constante devido a filtrações, bombas de água funcionando continuamente e dependência total de geradores diesel para a eletricidade. A Wolfschanze constituiu um sistema de comando de escala operativa com autonomia logística completa, blindagem estratégica e redes internas altamente planejadas. Seu descobrimento progressivo desde a década de 1990 e especialmente os achados entre 2016 e 2024 permitiram reconstruir não só seu desenho arquitetônico, senão também suas funções operativas, muitas das quais não estavam completamente documentadas em arquivos aliados após a guerra. O Enigma de Rize, megaprojeto nas Montanhas da Coruja. Nas montanhas do sudoeste da Polônia, onde os pinheiros centenários se entrelaçam com afloramentos de granito milenar, jaz enterrado um dos projetos mais enigmáticos do Terceiro Reich. O projeto Riese não foi uma estrutura singular, senão uma rede de pelo menos 7 complexos subterrâneos que se estende pelas Góry Sowy, as Montanhas da Coruja, junto ao imponente castelo de Książ. Sua magnitude, seu propósito incerto e a destruição deliberada de seus arquivos o converteram em um dos mistérios arqueológicos mais estudados da Segunda Guerra Mundial. Entre 1943 e 1945, enquanto as fábricas alemãs sucumbiam sob bombardeios aliados, dezenas de milhares de trabalhadores forçados escavaram túneis na rocha mais dura da Silésia. O que deixaram atrás foi um labirinto subterrâneo parcialmente terminado, cujo objetivo real se perdeu com a destruição sistemática de documentos por parte das SS durante a retirada alemã. O projeto Riese abarcava uma faixa extensa dos Sudetos centrais, na região da Baixa Silésia, território alemão, até 1945. Os complexos estavam dispersos estrategicamente entre bosques densos, aproveitando a topografia montanhosa e os afloramentos de Gneiss, uma rocha metamórfica extremamente dura ideal para a escavação defensiva de longo prazo. Os 7 sítios principais identificados até a atualidade incluem Ozovka, perto de Głuszyca, Wodars, perto de Walin, Zetka, Jugowice Gorny, Soboń, Sokolek e as extensões subterrâneas do castelo de Książ. Cada complexo apresenta características distintivas em termos de profundidade, distribuição de túneis e grau de terminação, sugerindo funções especializadas dentro de um plano maestro mais amplo. Os estudos realizados entre 1990 e 2023 pelo Instituto Geológico Polonês e equipes de arqueólogos independentes documentaram mais de 9 quilômetros lineares de túneis escavados em distintas fases de avanço. O volume total de rocha removida supera os 120 mil metros cúbicos, dos quais menos de 15% está revestido em concreto armado, indicando que a construção foi interrompida abruptamente. A maioria dos corredores tem entre 3 e 5 metros de largura, com tetos que oscilam entre 3 e 12 metros de altura, dependendo do setor específico. Algumas seções apresentam níveis múltiplos, especialmente em Wodars, onde há vestígios de plataformas intermediárias colapsadas ou deliberadamente não concluídas. A escavação combinava técnicas manuais e explosivas, evidenciadas pelas pegadas de brocas e padrões de fratura dirigida visíveis nas paredes de rocha. Os complexos possuem múltiplos acessos principais, tipicamente entre 2 e 4 entradas conectadas a caminhos florestais cuidadosamente ocultos. Em Ozovka e Rzetka se identificaram poços de ventilação profundos e canais de drenagem escavados com precisão técnica. O revestimento de concreto armado aparece só em setores específicos, sugerindo que a construção seguiu um cronograma de prioridades interrompido por eventos externos. O caráter enigmático do projeto Riese se deve em grande parte à quase total ausência de documentação oficial completa.
Ao contrário de outras obras do Reich, onde existem arquivos técnicos detalhados, aqui os registros foram destruídos deliberadamente pelas SS ante o avanço do Exército Vermelho em janeiro de 1945. Esta destruição sistemática de evidência alimentou décadas de especulação sobre o propósito real do projeto. Os documentos fragmentários recuperados incluem planos técnicos parciais encontrados no arquivo da Organisation Todt, que mencionam o sítio Riese, sob a denominação Geheime Reichssache 90 e 1/44. Se preservou correspondência entre Albert Speer e o arquiteto Siegfried Schmelcher, onde se discute a relocalização de instalações estratégicas para a Baixa Silésia por motivos de segurança operativa. Informes internos do Hauptamt SS Wirtschaftsverwaltung enumeram recursos humanos e materiais atribuídos a construtores na região de Waldenburg, mas sem especificar o propósito final das obras. Testemunhos do pessoal SS capturado em 1945 indicam que grande parte da documentação foi queimada em abril desse ano ou transportada para a Baviera em caixas metálicas que nunca foram recuperadas. A ausência de documentação completa gerou 3 hipóteses principais sobre a função de Riese, todas respaldadas em evidência parcial ou análise estrutural. A teoria do quartel subterrâneo para Hitler sustenta que Riese foi concebido como um novo quartel-general a ser utilizado se Berlim ficasse ameaçado. A menção do complexo em informes de Speer e a conexão subterrânea planejada com o castelo de Xionge, que estava sendo remodelado simultaneamente, reforçam esta interpretação. Se acharam elevadores bloqueados em Xionge que conectavam com túneis inferiores, sugerindo que as obras foram desenhadas para alojar altos comandos do Reich. As salas mais amplas de Osowka e Woders mostram reforços estruturais similares aos utilizados em bunkers de comando do OKW, incluindo sistemas de ventilação redundantes e espaços para instalações de comunicação avançada. A hipótese industrial propõe que Riese seria uma planta subterrânea de produção bélica, provavelmente para armas de alta prioridade como os mísseis BIM-1 e V-2 ou motores para caças a jato. Em 2010, arqueólogos encontraram bases de maquinaria pesada e ancoragens metálicas incrustadas no solo de Osowka, consistentes com instalações de linhas de montagem industrial. As dimensões de algumas galerias permitem a instalação de equipamento de produção em cadeia. Documentos de Speer mencionam explicitamente a intenção de trasladar parte da produção de armamento a instalações absolutamente seguras contra ataques aéreos, com referência cruzada específica a instalações no setor Waldenburg, denominação militar da região onde se ubica Riese. Uma hipótese menos documentada, mas tecnicamente plausível, é que partes do complexo estivessem destinadas a desenvolvimento experimental, laboratórios de materiais avançados, ensaios balísticos ou provas de sistemas de propulsão. Em Wodars, um dos túneis termina em uma sala circular com sistema de ventilação reforçado, sem conexão visível ao resto da rede, o que levou a interpretá-lo como possível câmara de provas técnicas. Alguns planos incompletos mostram seções etiquetadas como Energy Group AB, o que poderia corresponder a instalações elétricas especializadas ou experimentais. A ausência de conexões ferroviárias diretas em alguns setores sugere que certas áreas poderiam ter tido funções distintas à produção industrial massiva. Desde 1995, o governo polonês financiou escavações arqueológicas sistemáticas em cooperação com universidades europeias e equipes técnicas especializadas. As campanhas entre 2016 e 2022 utilizaram lidar montado em drones para mapear entradas ocultas e galerias colapsadas não registradas em planos alemães parciais. O escaneamento permitiu identificar pelo menos 17 entradas não documentadas previamente e 4 segmentos de túnel não conectados a nenhuma estrutura externa conhecida. Se realizaram medições de umidade, estabilidade do gneiss e provas de infiltração de água. Os dados indicam que a maioria dos túneis poderia suportar grandes pesos estruturais se as obras se tivessem completado segundo o desenho original.
Algumas seções apresentam sistemas de drenagem subterrâneo de desenho complexo, com bifurcações a diferentes níveis de profundidade, o que sugere engenharia hidráulica avançada planejada para operações de longo prazo. A qualidade técnica da escavação em rocha dura demonstra o uso de equipos especializados e pessoal experimentado em engenharia de túneis. Em 2014, se reiniciaram escavações específicas no subsolo do castelo de Xionge, onde se localizaram 2 elevadores ocultos, uma câmara circular revestida de tijolo refratário e uma escada de escape, sem registrar nos planos originais do castelo. Em 2021, se achou um túnel de 60 metros que conecta o porão da ala oeste com uma galeria sem terminar, a 18 metros sob o nível do solo do castelo. As escavações revelaram que o castelo de Xionge estava sendo modificado simultaneamente com a construção de Rize, sugerindo uma coordenação operativa entre ambos os projetos. Os túneis de conexão estavam desenhados para permitir movimento discreto entre as instalações do castelo e os complexos subterrâneos, apoiando a teoria de uso como quartel-general alternativo. O projeto Rize representa o maior conjunto de instalações militares subterrâneas sem terminar do Terceiro Reich. Apesar de seu estado inconcluso, suas características arquitetônicas e a escala dos trabalhos revelam um planejamento que superava com folga as necessidades defensivas convencionais. As teorias sobre sua função não são mutuamente excludentes. É possível que Rize tenha sido concebido como um centro logístico multifunção, destinado a abrigar simultaneamente produção industrial, comando militar e pessoal de alto escalão. Atualmente, 3 dos complexos estão abertos ao público como museus subterrâneos. Ossovka, Wodars e Zetka oferecem rotas seguras habilitadas com iluminação moderna e medidas de segurança. As demais instalações permanecem seladas ou parcialmente colapsadas, à espera de futuras investigações que possam resolver definitivamente o enigma de seu propósito original.